Nós estamos às beiras aqui na igreja, às beiras do nosso processo eleitoral. Na verdade, nós já estamos desde o mês de maio num processo de transição de uma eleição, na verdade, aqui na igreja. Nós já passamos por diversos momentos e agora no dia 29 de setembro, após o culto, nós teremos uma eleição. A eleição de 3 presbíteros e mais a eleição do pastor da igreja. A igreja é chamada a se manifestar a respeito da sua liderança. Então, nada mais oportuno que ao longo desse mês nós sejamos instruídos diante da palavra de Deus do que é que se espera de um líder. Nós temos feito isso na escola bíblica e aqueles que estiveram aqui hoje de manhã puderam discutir um pouco a respeito do assunto. Estamos tratando disso também nos nossos cultos, vamos tratar ao longo desse mês e também nos nossos grupos pequenos. E eu convido você a participar de cada um desses momentos, preparando para que Deus prepare o teu coração, para que você escolha a liderança da igreja de uma maneira bem consciente e de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Mas na verdade, quando a gente fala de liderança, nós não estamos falando simplesmente da liderança de presbíteros e diáconos e nem de maneira absoluta da liderança na vida da igreja tão somente. Todos nós exercemos papel de liderança em um ou outro momento, em uma ou outra esfera da nossa vida. Você pode ser um líder, por exemplo, na sua escola. Se você é mais jovem, se você está estudando, você pode ser um líder entre os seus amigos. Você pode ser também um líder na sua casa. Se você é pai, se você é mãe, em algum momento você exerce o papel de liderança, afinal de contas, porque você tem o dever de conduzir a sua casa. Você tem uma posição que Deus te dá de autoridade que você deve exercer. Se você trabalha, provavelmente você lida também com liderança, seja na condição de líder ou de chefe, como nós comumente dizemos, seja na posição de liderado. Então essa série ela não visa tão somente a eleição, mas visa nos fazer entender o que é que a Bíblia mostra a respeito do papel do líder, o papel da liderança. Qual é o lugar do líder? A série chama-se O Lugar do Líder. E nós vamos ver ao longo das 4 próximas semanas, hoje inclusive, qual é o lugar do líder de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos ver hoje que o lugar do líder é abaixo. E vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu digo abaixo. Nós vamos ver depois que o lugar do líder também é acima. E vamos ver a importância de se respeitar a liderança, como pessoas que foram escolhidas por Deus para tal. Vamos ver também o papel do líder à frente, como aquele que é um portador de uma visão, que conduz o seu grupo, que conduz os seus liderados em alguma direção. E por fim nós vamos ver o papel do líder ao lado, como aquele que auxilia, que nos auxilia uns aos outros, Nós nos auxiliamos uns aos outros no crescimento à imagem de Cristo Jesus. Então, é muito importante nós entendermos qual é esse lugar. E como eu disse, hoje nós vamos entender o papel do líder, que um dos lugares do líder é abaixo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 24 a 30. Nós vamos fazer a leitura na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar se você usa a revista atualizada sem nenhum problema, ok? Lucas 22, versos 24 a 30. E diz-nos assim a palavra do Senhor: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vós deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. O Evangelho de Lucas é, sem dúvida alguma, o Evangelho
da salvação. O Evangelho de Lucas é, para variar, ele pulou, o Evangelho da salvação. Lucas mostra que a salvação é uma dádiva estendida a todos, sejam eles judeus, sejam eles gentios, podem ser homens, podem ser mulheres, podem ser adultos, podem ser jovens, não importa. O Evangelho é uma dádiva, é um presente, é uma bênção de Deus estendida a todos. Aqui, aí. Em Lucas você percebe uma ênfase no ministério do Senhor Jesus, um destaque no ministério do Senhor Jesus entre os marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade judaica. Lucas, queridos, é o evangelho dos humildes. É o evangelho daqueles que sabem que não possuem nada, que nesse mundo não possuem nada a não ser a graça de Deus, que sabem que tudo que nós temos é fruto e obra da graça. Em Lucas, no evangelho de Lucas, Jesus ele é apresentado como o enviado de Deus, o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, aquele que é o servo por excelência, aquele que veio para servir. No contexto dessa passagem, Jesus ele está transmitindo as suas últimas instruções aos 12 ou aos 11, se você já excluir Judas da equação. Jesus ele está transmitindo na última ceia as últimas instruções antes que ele fosse à cruz, e então você vê todo aquele drama da paixão e da ressurreição e da ascensão. São as últimas instruções de Jesus no seu ministério terreno. E o que há no coração de Jesus nessa hora? O que está passando no coração de Jesus nessa hora? Você vê que nessa hora, a partir do relato, na mesma circunstância, no mesmo contexto de João 13:1, e nós vimos essa passagem há algumas semanas, há 2 semanas mais exatamente, você vê que o coração de Jesus é movido por um amor profundo pelos 12. Jesus os ama e os ama até o fim. O coração de Jesus está tomado de um profundo amor. O coração de Jesus ele está tomado de um senso muito profundo de missão. Você vai perceber isso quando Jesus está no Getsemane e ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, se assim for possível, mas se assim não for possível, cumpra-se a sua vontade, porque afinal foi para isso que eu vim nessa hora. Jesus então ele tem um senso profundo da missão. O coração de Jesus está cheio de um senso profundo de serviço. E você consegue perceber isso claramente, como nós já vimos, no lava-pés. O coração de Jesus está tomado de um profundo senso de amor, missão e serviço. Mas e o coração dos 12? O que é que passa no coração daqueles 12 homens? Primeiro, profundo egoísmo. Quem é o maior? Naquela hora, eles estão discutindo quem é o maior. No coração deles passa uma ambição profunda. Eles são ambiciosos. Eles querem os primeiros lugares no reino. No coração daqueles 12 homens há uma profunda dureza de coração. Jesus está expondo a eles os maiores segredos, os maiores mistérios do reino, a respeito de quem ele era, a respeito de sua missão, a respeito das coisas que viriam, e eles não entendem. O coração está duro. É um contraste tremendo aqui nessa passagem. Há um contraste tremendo entre o coração de Jesus e o coração dos 12. E que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração para saber qual é o estado do nosso coração hoje. Se nós estamos com um coração mais parecido com o de Jesus ou com um coração mais parecido com o dos 12. Eles então começam uma discussão. Talvez essa discussão fosse movida por quem deveria sentar-se ao lado de Jesus à mesa. Quem é que sentaria-se ao lado de... Quem é que iria se sentar ao lado de Jesus à mesa? E interessante, se você toma
o sentido dessa passagem, quem é que se senta ao lado de Jesus? De um lado, João, mas e do outro? Judas. Judas se senta-se num dos lugares de destaque da mesa. Talvez a discussão dos 11 tenha sido movido sobre o fato de quem iria lavar os pés dos demais, porque, como nós já vimos, isso era serviço de um escravo da casa e propositadamente não havia nenhum ali. Quem é que iria lavar os pés dos 12 e do mestre, dos outros 11 e do mestre? Seja como for, esses homens já haviam sido repreendidos pela mesma atitude. Se você abrir lá em Lucas capítulo 9, o mesmo evangelho, versos 46 a 48, você vai ver isso, Jesus repreendendo esses homens, justamente porque eles discutiam pelo caminho quem é que seria o maior, e eles continuam discutindo a respeito disso. Eles querem saber quem é o mais importante entre eles. O maior aqui, o significado de maior é justamente esse. Quem é o mais importante aqui entre nós, Senhor? Alguns, como Pedro, talvez achassem que eram os mais importantes por causa da sua ousadia. Homens corajosos, homens que tinham a ousadia de falar e de agir primeiro. E nós sabemos quanto Pedro fazia isso, não é? Alguns se achavam mais importantes talvez pela sua coragem, pela sua ousadia, como Pedro. Outros ainda, como João, talvez se sentissem mais importantes por causa da proximidade que tinham com o Senhor. Afinal, João é aquele que reclina sua cabeça no peito do Senhor. João é aquele que se autodenomina no Evangelho como aquele que o Senhor amava. Bem modesto, né? Mas a palavra de Deus é inspirada, talvez ele fosse mesmo. Alguns talvez se sentissem mais importantes por causa dessa proximidade que tinham com Jesus. Outros ainda, como Filipe, talvez se sentissem mais importantes por causa do seu senso prático, por causa da sua capacidade administrativa. Você vai se lembrar, por exemplo, de Filipe como aquele que questiona o Senhor na multiplicação de pães e peixes, dizendo: Senhor, mas não é suficiente o que nós temos aqui. É um homem que revelava um tremendo de um senso prático. Talvez ele se sentisse mais importante por causa disso. E Jesus então, ele passa a mostrar aos discípulos e a nós mesmos qual é a real atitude que faz de alguém um grande líder. O que é que torna alguém, acima de tudo, um líder segundo o coração de Deus? O verdadeiro líder, esse é o resumo da história, como nós vamos ver, é um verdadeiro servo. O verdadeiro líder, ele não é um verdadeiro chefe, ele não é um verdadeiro cacique. O verdadeiro líder é um verdadeiro servo. Nós vemos nessa passagem que o verdadeiro líder, ele não é um dominador. O verdadeiro líder não é um dominador. Nós vemos isso no verso 25. Jesus fala aí no verso 25 a respeito dos reis dos povos. Literalmente na passagem, os reis dos povos aí são os reis dos gentios, ou seja, os reis daqueles que não pertencem ao reino, o rei daqueles que não pertencem ao povo de Deus. Como é que eles agem? O que é que esses líderes, eles fazem? Esses líderes segundo o mundo fazem? Primeiro, o verso 25 mostra que eles dominam. E aqui mais uma vez o original nos ajuda, mostrando que esses líderes, eles se assenhoram, eles se tornam donos, eles se tornam senhores daqueles que eles lideram. Esses homens querem ser tidos por possuidores dos seus liderados. Eles querem possuir aqueles que eles lideram, querem ser donos deles. Eles querem ser tidos por deuses. Eles querem se colocar no lugar de deuses sobre aqueles que lideram. Eles querem ser os senhores dos seus liderados. São dominadores. Na moeda romana, e aí agora sim, essa é uma imagem de uma moeda do imperador Marco Antônio,
E se você olhar ali do lado esquerdo da imagem, você vai ver uma palavra romana, uma palavra latina. Os mais antigos, desculpem, os mais experientes, que aprenderam latim na escola, talvez se lembrem. Divus quer dizer divino. Essa é a mentalidade dos dominadores segundo esse mundo. Eles querem ser tidos por divinos, querem ser chamados por deuses, senhores dos seus liderados. É a ótica da liderança opressiva, é a ótica da liderança possuidora, é a ótica da liderança que acredita que pode ditar todas as regras e todos os destinos sem consultar ninguém. São dominadores do rebanho. Mas esses líderes não querem só domínio, eles querem também reconhecimento. O líder segundo o padrão desse mundo deseja destaque por aquilo que eles fazem de bom. Quem é líder segundo esse mundo, quem é dominador do rebanho, quer o destaque por aquilo que fazem de bom. Eles querem ser chamados de benfeitores. Eles querem ser chamados de benfeitores. Vocês vão ver aí a imagem de Ptolomeu III, rei do Egito, assim chamado de benefactor ou benfeitor. Observem bem essa imagem. Observem bem a imagem aí da estátua. Você não consegue perceber muito no detalhe, mas no cabelo dele existe uma tiara. Uma tiara que identifica muitas vezes os reis gregos. Veja também a falta de barba. Veja a expressão serena, displicente, que evoca a aura de uma divindade ou de um herói. É assim que os reis gostavam de ser retratados, como heróis, como uma divindade. Perceba também o formato do queixo. Perceba o dinamismo da imagem, uma expressão de condescendência. Sabe o que é a expressão de condescendência? É aquela cara boazinha, né? É aquela cara boazinha que mostra que essa pessoa, Ptolomeu III, ele estava acima dos demais. Ele era benfeitor porque ele estava acima dos homens comuns. É a mão direita que vê o que a mão esquerda faz. É a trombeta que toca diante das boas obras. É a mão direita que atrai os holofotes para si mesmo e não para aquele que é a fonte de todas as bênçãos e dádivas. Essa é a visão do líder desse mundo. Ele quer ser dominador, ele quer ser dono do rebanho, ele quer holofote, ele quer confete. O que os 12 queriam saber aqui é: quando o reino vier, quando o Senhor vier no seu reino, Jesus, quem é que vai ser o primeiro ministro aqui? O Senhor vai ser o rei, ok? A gente não quer tirar o Senhor do trono, não muito, mas quem é que vai ser o primeiro ministro? É uma atitude movida pela dureza dos seus corações, pela natureza humana decaída, egoísta, autocentrada, que desde o jardim do Éden coloca o outro abaixo de si mesmo, que tira o Senhor de lado e se coloca no lugar dele. Essa, queridos, a atitude do líder desse mundo é a atitude do patrão que humilha o seu empregado. Você conhece gente assim? De patrão que humilha o empregado? Já passou por isso? Acho que a maioria de nós já passou por isso, não é? É a atitude do marido que oprime a esposa e os filhos. E isso não acontece dentro da igreja, né? Isso só acontece fora. O marido que oprime a esposa. Vai lavar roupa, vai lavar louça, né? Oprime, não é que ela não pode fazer isso. Entendam bem, mulheres, né? Mas
De qualquer forma, existem maridos que são tremendamente opressivos nisto, que oprimem os filhos. É a atitude do líder de igreja que só não se autodenomina vice-deus, porque isso ia ficar presunçoso demais. Mas eu vou mostrar um exemplo para vocês agora. Não agora, mas logo a seguir, que é quase isso. E antes de eu passar o próximo slide, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa na igreja começar a dar nome aos bois. Às vezes a gente fala de um líder ou outro líder desse mundo gospel evangélico e a gente fala de maneira indireta. Mas quando você olha as cartas de Paulo e dos demais apóstolos, você vê que não tinha meias palavras não. Diótrefes é Diótrefes, Alexandre o Latoeiro é Alexandre o Latoeiro, ok? Então é nesse contexto que eu estou falando. A respeito de líderes de igreja, você tem, por exemplo, essa pessoa que você deve conhecer muito bem, Estevão Hernandes. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu já contei isso para algumas pessoas. Há muito tempo atrás, eu ainda estava na faculdade de Direito, nem sonhava em ser pastor, chegou às minhas mãos uma apostila de seitas e heresias. E até hoje, está lá no meu gabinete, até hoje essa apostila é um dos melhores materiais de seitas e heresias que já chegou à minha mão. É realmente excelente. É um material da escola de profetas da Renascer. O interessante aí é quem assina. E debaixo está escrito Pastor Estevão Hernandes. O tempo passou, provavelmente depois que ele escreveu aquilo. E um dia eu estou assistindo a Rede Gospel, na época que a Camila trabalhava lá, então ela também é culpada disso. Brincadeira. E liga uma irmãzinha para falar no programa do Estevão Hernandes. E aí a ligação vai para o ar e ela diz: mas pastor, e ele interrompe a menina e diz: pastor não, querida, apóstolo. Pastor não, querida, apóstolo. Esse vocês conhecem, mas esse aqui provavelmente não. E esse talvez seja o caso mais grave. Quantos aqui conhecem René Terranova? Levantem a mão. René Terranova é pastor da Igreja Batista da Restauração de Manaus. De batista ela já tem muito pouco, tá? Aliás, hoje em dia é muito difícil você definir o termo batista, né? Nada contra as igrejas batistas, pelo amor de Deus, ok? É simplesmente porque é uma variedade tão grande dentro da igreja batista que você não consegue às vezes identificar a cor denominacional da igreja. Mas o René Terranova é pastor da Igreja Batista da Restauração de Manaus. Quando ele começou essa igreja, ele era chamado de pastor René Terranova. A igreja cresceu e ele passou a se autodenominar bispo René Terranova. O tempo passou mais um pouco, a igreja cresceu um pouco mais e ele passou a ser apóstolo René Terranova. E aí você pensa, bom, ele para por aí, porque já não tem mais onde você ir depois de ser apóstolo, né? A não ser que você se autodenomine vice-deus, como eu falei. Mas a criatividade e a dureza do coração humano são insuperáveis. E o René Terranova, então, ele decidiu que o título dele agora era para ser o pai apóstolo. Eu estou falando sério. Pai apóstolo. Pai apóstolo. Aí ele comprou o seu primeiro jatinho executivo. E aí ele já não podia mais ser pai apóstolo, porque isso era pobre demais. E agora ele se autodenomina patriarca. É uma postura. Aliás, para que eu não seja injusto e a gente pense que essas coisas acontecem só fora dos nossos arraiais, não. A nossa igreja também, a nossa denominação, está cheia dos reverendos. Está cheia dos reverendos também.
Não o reverendo que eu uso, por exemplo, quando eu assino algum documento pela igreja. É o meu título, tudo bem, mas é o reverendo que exige ser chamado como tal. A igreja está cheia disso. Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil está cheia dos presidentes de sínodos, presbitério, presidente de comissão não sei do que. É uma atitude que não condiz em nada com uma atitude servil, a atitude humilde que se espera do servo do Senhor. O líder não pode ser um dominador do rebanho. Ele não pode ser um dominador. O verdadeiro líder, ele deve ser o menor de todos. Versos 26 e 27 do nosso texto. O padrão do líder segundo o coração de Deus deve ser diferente. Ele não deve dominar o rebanho. Ele não deve buscar as recompensas desse mundo. Qual é o papel do verdadeiro líder? O verdadeiro líder, ele se coloca como o menos importante. Literalmente aqui, a gente tem um jogo de palavras. Quando você lê aí na sua Bíblia que o maior deve ser como o menor, o maior é literalmente o mais velho. Literalmente é o mais velho, o ancião. É um contraste, e por isso eu escolhi a Nova Versão Internacional hoje com o mais jovem, que é o maior e menor, é o mais velho e o mais jovem, literalmente. É um jogo de palavras. Por quê? Porque na sociedade judaica, os mais velhos eram aqueles que eram os dignos de maior respeito. Os mais velhos eram dignos de todo respeito na vida do povo de Deus. Veja, por exemplo, em Levítico 19:32, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Honre os idosos. Mas Jesus mostra que a verdadeira dignidade não está na idade. A verdadeira dignidade não está na posição social. A verdadeira dignidade, a verdadeira grandeza, a verdadeira importância está no coração humilde de quem serve. A ótica do verdadeiro líder, do líder segundo o coração de Deus, é a ótica de quem se coloca abaixo. É a ótica de quem se coloca, de quem prefere o outro em honra em relação a si mesmo. É o que Paulo diz lá em Romanos 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Você pode ler o resto? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Essa é a atitude do líder segundo o coração de Deus. Ele prefere que o outro seja honrado e não ele mesmo. O líder segundo o coração de Deus, ele se coloca como um servo. Ele se coloca como um servo. Aquele que governa, aí no texto, literalmente pode ser traduzido como aquele que lidera. Aquele que lidera. Aquele que serve, que está em oposição, é o sentido daquele que põe a mesa para o outro. É o garçom. Literalmente aí é o garçom. Aquele que lidera deve ser como aquele que põe a mesa. Deve ser como um garçom. Ou seja, o líder, ele deve ser um servidor. O líder deve ser aquele que age em benefício do outro, aquele que busca o bem do outro e não o seu mesmo. E aí Jesus, ele eleva a aposta. Jesus eleva a aposta. O exemplo disso é ele mesmo. Você quer saber o que é um líder servil? Olhe para Jesus Cristo. Diz ele: eu estou entre vocês como quem serve. Considere a vida de Jesus Cristo. Considere o seu ensino paciente. Meus irmãos, como Jesus era paciente. Como Jesus foi paciente com esses 12.
Nós falamos sobre isso na escola bíblica hoje de manhã na minha classe. Como Jesus era paciente com esses homens. Considere, por exemplo, os seus milagres compassivos, a ação compassiva de Jesus nos milagres, nos sinais que ele operava. Você abre o Evangelho de Marcos e você vai ver Jesus operando em todo o tempo, servindo em todo o tempo com o seu poder. Considere, por exemplo, a própria natureza encarnada de Jesus como uma criatura. Qual é a religião, qual é o credo, qual é a fé que pode dizer que o seu Deus é um Deus que se rebaixou ao ponto de se fazer parecido com a sua criatura? Considere a humildade de Jesus. Considere a humildade que representa a cruz. Será que existe alguém que possa dizer que Jesus esteve aqui como qualquer outra coisa que não como um servidor? Jesus foi essencialmente um servo. Quando você abre em Marcos 10:45, ele diz isso de maneira muito clara. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E para marcar bem essa posição, Jesus ainda realiza um ato de extrema humildade: lava pés. E ele nos chama a imitar o seu exemplo. É fato que eu e você, nós jamais iremos conseguir repetir aquilo que Jesus fez na sua obra redentora. Mas eu e você podemos buscar agir como ele agiu. Nós não podemos repetir a cruz, ponto. Mas nós podemos buscar agir como Jesus agiu, colocando o outro em primeiro lugar, não buscando honra para si mesmo, mas buscando a honra e a glória do Pai, dando-se sacrificialmente em prol das pessoas. E eu quero contar uma história para vocês a respeito disso, que move muito o meu coração. Uma história que nós vamos lembrar também depois em música durante a ceia, que é a história dos jovens moravianos. Me permitam ler, por favor. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. E este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas, elas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata: nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então, esses 2 jovens voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. 20 anos, atenção. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? E se nós fôssemos para a sua ilha como escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor da sua própria venda para custear a viagem. No dia em que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que eles nunca mais iriam ver aqueles 2 irmãos tão queridos. E quando o navio tomou certa distância, esses 2 se abraçaram e gritaram as suas últimas palavras que foram ouvidas. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Esse é o espírito do verdadeiro líder, que se dá sacrificialmente, porque sabe o que recebeu do Senhor Jesus Cristo, do cordeiro que foi imolado. E por isso ele se rende sacrificialmente. Ele se entrega pela vida do outro. Ele se entrega para a glória de Deus. É isso que se espera do líder cristão.
Não só do líder de igreja, mas do líder na sua casa, do líder no seu trabalho. É isso que se espera. Mas o fato de nós não buscarmos reconhecimento e recompensa não quer dizer que esses não virão. O fato de você não buscar a recompensa e o reconhecimento terrenos não quer dizer que eles não irão vir. O verdadeiro líder vai ter a sua recompensa. Veja os versos 28 a 30. Apesar da atitude reprovável que esses 12 homens eles estavam demonstrando, Jesus faz a eles um elogio. Apesar deles serem quem eles eram, pelo menos eles haviam permanecido com ele. Muitos haviam passado por Jesus e não se comprometeram. Você vai se lembrar, por exemplo, dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Quantos voltaram? Você vai se lembrar da multidão que foi alimentada com 5 pães e 2 peixes. Quantos desses ficaram? Provavelmente, pelo que a Bíblia diz, nenhum. Você vai se lembrar de Judas. 3 anos andando com o Senhor. 3 anos andando com Jesus. E ainda assim, ele não se comprometeu. Eles permaneceram porque eram de Jesus. Se eles não fossem de Jesus, eles teriam ido embora. É como João diz em 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Eram de Jesus e por isso permaneceram com ele. E quando você considera o ministério de Jesus, não era um ministério fácil não. O Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. O Filho do Homem era rejeitado. Algumas vezes ele era aplaudido, outras vezes ele era rejeitado. Algumas vezes expulsavam ele da cidade, outras vezes queriam matá-lo, mas eles permaneciam ali. Há virtude em perseverar. A perseverança dos santos, a doutrina da perseverança dos santos é um dom de Deus. Mas Deus também sabe reconhecer o nosso esforço sincero em fazer a sua vontade. Deus sabe reconhecer o nosso esforço sincero de fazer aquilo que agrada a Ele. Os 11 iriam passar por muitos sofrimentos. Eles iriam ser desprezados, iriam ser ridicularizados, iriam ser agredidos, iriam ser até mortos. Mas ainda assim, eles permaneciam. Considere, por exemplo, que pela tradição da igreja, Pedro, por exemplo, foi crucificado. Segundo a tradição da igreja, não é que é a registro histórico confiável, mas é uma tradição, João foi fervido em óleo quente. Mateus foi queimado na fogueira. Filipe morreu apedrejado. Mas ainda assim eles permaneceram servindo. Esses homens não teriam tesouros nesse mundo, mas a sua recompensa, o reconhecimento eram certos no reino de Deus. Jesus aqui no nosso texto promete partilhar com eles, e essa é a recompensa, o reino que ele recebeu do seu Pai. Deus Pai havia separado uma herança para o Filho, e da mesma maneira o Filho prometia separar uma herança para aqueles que eram seus. É claro, quando você considera o contexto da Escritura, que a herança dos 11, esses 11 homens que seguiram Jesus no seu ministério terreno, era uma herança diferenciada. Não é algo que se aplica a todos nós. Há uma diferença entre os 11 e nós. Só os 11, por exemplo, quando você olha lá para Apocalipse capítulo 20, verso 14, tinham seus nomes inscritos nos muros da Jerusalém Celeste. Isso apontando porque a doutrina dos apóstolos iria fundar a nossa fé. A recompensa desses homens não é a mesma que a nossa. Eles tinham uma recompensa especial para eles. Mas a nossa sorte é tão diferente assim? Não há uma recompensa para nós também? Se Apocalipse 20, 14 mostra a herança dos 11, para nós a gente tem isso aí, o Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, vamos ler junto? Ao vencedor
darei o direito de sentar-se comigo em meu reino, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Nós também teremos os nossos tronos. Nós também teremos o nosso lugar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus 19, versos 27 a 29. Mateus 19, versos 27 a 29. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Quantas vezes mais, irmãos? Quantas vezes? 100 vezes mais. A recompensa é certa. A recompensa para aquele que servir ao Senhor, aquele que for fiel, é certa. O líder humilde talvez nunca receba o aplauso desse mundo, mas pelo o líder humilde se faz festa no céu. Você se lembra do apedrejamento de Estevão? Lembra-se? Atos capítulo 8. O que é que diz o texto? Que enquanto eram lançadas pedras sobre Estevão, ele olhou para o alto e viu o quê? O Filho do Homem, os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à direita de Deus Pai, esperando para recebê-lo. Que tal? Que tal essa recompensa? Jesus esperando para receber você, de braços abertos. Vem, servo fiel. Vem, vem. Quem conhece o professor de escola dominical, Edward Kimball? Você conhece Edward Kimball? Arlindo, conhece esse professor de escola dominical? Pois é, ninguém conhece Edward Kimball, mas provavelmente muitos de nós conhecem Dwight L. Moody, o maior evangelista do século XIX. Alguns estimam que Moody trouxe para Cristo, pela graça de Deus, 500 mil vidas. Ele alcançou com seu ministério 500 mil convertidos para a honra do Senhor. Edward Kimball foi o homem que durante uma escola dominical disse a Moody que Jesus o amava. Você não conhece Edward Kimball, mas Deus certamente o conhece. Ok? Jesus fala com você, irmão, de muitas maneiras, mas nem sempre pelo celular, ok? Desligue seu celular antes de entrar na igreja, por favor. Você provavelmente não conhece Edward Kimball, mas Deus certamente o conhece, porque graças a ele 500.001 vidas foram trazidas ao Senhor Jesus. Quem é que pregou o evangelho a Simonton? Nós não sabemos. Aliás, eu pesquisei isso. Interessante. Nós não sabemos. Eu li no diário de Simonton, fui buscar, mas eu não achei quem é que pregou o evangelho a ele. Ele fala que ele frequentava a igreja de um tal de Mr. Robinson em 1855, que foi o ano em que Simonton ele firmou-se no evangelho. Nós não sabemos quem pregou a Simonton, mas o fato é, por meio desse homem que pregou a Simonton, o evangelho chegou a muitos de nós aqui. Se você é convertido numa igreja presbiteriana, pelo testemunho de uma igreja presbiteriana, você sabe, você é um descendente
desse homem que pregou a Simonton, segundo o Espírito, segundo a fé. Imagine a recompensa desse homem. Talvez ele tenha terminado a vida e dito: bom, eu alcancei 2 ou 3 vidas para o Senhor Jesus. Imagina quando ele chega no céu, e aí o Senhor Jesus diz: não, espera aí que eu vou te mostrar o que é que você alcançou. Talvez você nunca tenha recompensa, reconhecimento, talvez as pessoas nunca te deem um tapinha nas costas, mas Deus tem a recompensa guardada para você. Jesus, queridos, para finalizar, ele representa o tipo de líder que o nosso tempo procura. Mesmo que ele não o saiba, mesmo que o mundo não saiba, é o tipo de líder que o mundo procura. James Hunter, autor do Monge e o Executivo, vendeu milhões de livros contando essa mesma história que eu estou contando aqui para vocês. Eu já li o Monge e o Executivo. É a mesma história. E vende milhões de livros. O tipo de líder que se coloca numa atitude servil é o líder que o mundo procura, ainda que não saiba. As nossas famílias, as nossas empresas, as nossas igrejas, essa igreja aqui, ela precisa de líder com esse espírito servil. Gente que não procura holofote. Gente que trabalha para um fim maior, na certeza de que Deus, Ele sabe reconhecer e valorizar o esforço que é feito em nome dEle. Deixe-me tirar algumas aplicações mais exatas aqui. Nenhum líder deve exaltar-se sobre o rebanho. Nenhum líder deve se colocar acima do seu rebanho. A igreja, queridos, tem um só Senhor e Rei. A igreja tem um dono só, chamado Jesus Cristo. Ninguém pode se colocar acima do rebanho. Bispados, apostolados, presidências e afins são ofícios para servos, mas não para dominadores. Se é para eu ser chamado de pastor, que eu seja chamado de pastor por ser servo. Se é para eu ser chamado de reverendo, é para ser chamado de reverendo porque eu sou servo, não porque alguém disse que eu sou. É para ser servo. Os nossos dons e talentos devem estar a serviço da edificação da igreja e para o bem comum. Quem usa os seus dons e talentos apenas para favorecer os seus próprios interesses está desonrando o Senhor da igreja e está espoliando o rebanho. Se você usa os seus dons e talentos, aquilo para que Deus te deu a capacidade para liderar, e você faz isso só para o seu interesse próprio, você está desonrando o Senhor que não te comissionou. Terceiro, quando nós somos honrados, nós devemos nos lembrar de render toda a glória ao nosso Deus. Fez alguma coisa boa, alguém disse glória a Deus. Alguém disse: olha, você foi muito bem. Diga glória a Deus. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Não tenta atrair para você os aplausos desse mundo, não. Deus não admite ninguém no lugar dele. Ninguém. Deus não admite nem o vice-deus. Para isso, já existe Jesus Cristo, aquele que está à direita de Deus Pai. Não é que ele é vice-deus, mas é aquele que está à direita de Deus Pai. Ele não precisa de outro auxiliar. Ele tem Jesus, ele tem o Espírito Santo. Nós devemos esperar pela nossa recompensa no céu. Mesmo que o nosso trabalho não seja reconhecido nessa vida, nós podemos estar certos de que o nosso galardão nos aguarda quando a glória do Senhor Jesus se manifestar. Pode ser que você passe anos e anos a fio fazendo o teu ministério aqui nessa igreja e ninguém vai te dizer obrigado, ninguém vai olhar para você e dizer: olha que coisa boa que você fez. Mas saiba de uma coisa, o Senhor sabe. E é a Ele que você deve agradar. Não é a mim, não é ao conselho da igreja, não é aos demais irmãos em última instância, mas em última instância é o favor e a vontade de Deus que você deve buscar. Eu quero terminar com uma frase de Jim Elliot.
Jim Elliot foi um missionário, um mártir, na verdade, entre os índios Aucas, no Equador, em 1956. Ele e mais um jovem se dirigiram a essa tribo com um hidroavião, com as suas famílias, deixaram as famílias num lugar seguro e foram se encontrar com os Aucas. No momento em que eles pousaram o avião e estavam descendo em terra, os índios os mataram, como homens brancos que eram. Jim Elliot deixou um pensamento valioso para nós guardarmos no final dessa mensagem. Viva de tal forma, preste atenção, viva de tal forma que quando chegar a hora da morte, nada você tem a fazer senão morrer. Viva de uma maneira que na hora da sua morte você não tenha mais nada para fazer a não ser morrer. Que Deus nos abençoe como líderes do seu povo, como líderes das nossas casas, como líderes das nossas empresas, para que todos nós, cada um de nós, sejamos fiéis àquele que é sumamente fiel e que sabe dar a recompensa aos seus servos. Recompensa
Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio dessa hora, por podermos, ó Deus, tomar, ó Deus, dessa ceia que é reservada para o teu povo, ceia que é reservada para aqueles que amam, ó Deus, o teu nome, amam a ti, Senhor, e que confessam, ó Deus, que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Rei e Salvador. Abençoamos, ó Pai, para que possamos seguir o teu exemplo de humildade. Guarda-nos ao longo dessa semana, Pai, no passo, e que a tua glória, Pai, o pouco pelo menos da tua glória, seja a vida na vida de cada um de nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação e o amor do Espírito Santo esteja com cada um de nós, queridos irmãos da Igreja da Laia, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Podem ser.